Ninguém quer minha mãe e meus irmãozinhos? A pergunta veio como um sopro curto dentro da venda do seu Zé, e por um instante tudo ficou menor. O tinido das moedas na madeira do balcão, o zumbido das moscas junto às garrafas, o vento batendo no telhado de zinco, como se chamasse de volta alguma lembrança grande demais para caber ali. Ritinha tinha uns 7 anos, olhos grandes e uma voz que mal atravessou os dentes onde faltava um pedaço. Quando ela falou, encostada na perna do balcão com as mãos sujas, o coração de quem ouviu afrouxou sem pedir licença. Afonso estava ali por costume mais que por vontade. Fazendeiro, coronel de gentilezas poucas, viúvo havia alguns anos, e com o olhar fechado para quase tudo que cheirasse a fraqueza. Tinha botas sempre limpadas com óleo de couro, chapéu pesado, um rosto sulcado pelo sol e pela rigidez das decisões. Estava de passagem, não procurando histórias, mas a pergunta de Ritinha o atravessou como a faca fina que abre um pé de couro. Rente, profunda. Seu Zé, homem de venda e de ouvido fino para confissões alheias, parou de limpar o copo de barro e engoliu uma palavra que não quis sair. A venda era pequena, cheia de potes de rapadura, um monte de pacotes de biscoito na prateleira alta, o cheiro de café fervendo em panela de alumínio. Atrás do balcão, pendurado numa prega, havia um retrato amarelecido do padroeiro da cidade. Lado de fora, o mundo era pó e céu, o sertão com suas cores de tijolo, o vento que levanta nuvens e histórias. Ritinha repetiu, quase chorando agora, e a frase parecia um aviso. Ninguém quer minha mãe e meus irmãozinhos? Afonso olhou para os lados, como se a pergunta fosse um objeto perdido que alguém pudesse recolher. Os homens na venda desviavam os olhos. Havia pudor naquela dor que não se sabia como atender. Dalva, mulher de rosto firme e mãos calejadas, estava encostada na sombra do juazeiro um pouco mais adiante, observando. Ela segurava no colo Pedrinho, um menino magrinho com febre marcada no rosto. Mais uns 2 pequenos, Mariazinha e Bento, dormiam enrolados numa manta rotinha. Dalva não era de pedir. A seca, a exclusão e a longa prática de carregar o mundo sozinha ensinaram-lhe a palavra curta e a recusa gentil. Mas agora, a voz doce da filha pedia por algo que nem mesmo o silêncio da mãe conseguia sustentar. Afonso não podia saber ainda, meus amigos, o que aquela especial pergunta de criança faria com o resto da vida dele. Ele só sabia que algo dentro, antigo e seco, rachou. Ficou calado. E na sua boca, antes retida por anos de luto, nasceu uma resposta prática. Tirou da pochete uma moeda de ouro. Não era comum encontrar ouro à mostra num balcão de venda. E pousou-a sobre a madeira escura, com um gesto que soava mais a entrega que a compra. O som da moeda contra o balcão foi como um sino. Compra o que precisar, disse ele, sem olhar direito nos olhos de ninguém. Seu Zé ficou sem fala por um segundo, e com aquela velocidade de quem vive de trocas pequenas, recolheu a moeda, pegou um pano, abriu a geladeira pequena com resfriador primitivo e foi buscar o que dava conta da miséria mais imediata. Leite morno num vidro, outro pedaço de pão ainda quente, um pedaço generoso de queijo de coalho, um pedaço de rapadura embrulhado em papel encerado. Tudo colocado em cima do balcão como se fosse um presente rústico oferecido por mãos de quem sabia da dureza da terra, mas ainda preferia estender a mão à fome. Afonso empurrou a comida com um ar que procurava ser simples. Toma, água também, e diga à tua mãe que venha aqui. Eu sei ter espaço. Não era uma promessa cheia de roupas de igreja. Era uma fala de homem que sabia dividir o que tinha quando a circunstância exigia. Dalva ouviu do outro lado e não se moveu de imediato. Havia, no rosto dela, um cansaço que não cabia em gestos rápidos e uma vigilância de quem já aceitara mais de uma humilhação por uma refeição. Ritinha agarrou o copo de leite com as 2 mãos pequenas, como se fosse um troféu, sorveu
e por um momento a venda pareceu respirar. O leite era quente, fumegando, e deixou na boca da menina um rastro de esperança que a fez rir de leve. A rapadura, o pão e o queijo desapareceram num instante. As crianças comeram com a avidez de quem não sabia a hora da próxima refeição. Aos olhos de Afonso, aquilo era tão prático quanto definitivo. Uma fome matada. Um corpo de criança recomposto, ainda que por pouco. Dalva aproximou-se, as calças gastas marcando as histórias de muitas caminhadas. Havia no seu rosto a medida exata entre gratidão e atribulação. Seu Afonso, ela começou, e que apenas falar seu nome parecia pedir licença para entrar num mundo que Dalva não julgava seu. Afonso deixou a moeda no balcão, ajeitou o chapéu e abafou a dureza na voz. Não quero esmola, dona Dalva. Quero gente que saiba trabalhar. Tenho trabalho na roça e teto. Se quiserem, venham comigo. Vou dar lugar para as crianças. Você cuida, trabalha e a gente se ajeita. Houve um silêncio. Dalva lembrou-se da última vez que aceitara abrigo, de promessas quebradas e de portas que se fecharam. Olhou as crianças, Pedrinho, com a pele quente, Mariazinha, com o cabelo embaraçado e os olhos de quem não pergunta, Bento, que já parecia saber onde estava o mundo dos homens. Pensou nas noites longas, nos dias em que empurrou uma carroça para obter migalhas, no peso de carregar 4 corpos dependentes, enquanto o resto do povo vira o rosto. Não pôde, contudo, negar a tremida que a oferta de Afonso provocou no seu corpo. A vida costuma pesar menos quando alguém segura um pouco do mesmo fardo. Posso confiar em o senhor? Perguntou ela com a voz baixa. Não era uma questão política. Era uma pergunta que vinha de dentro, de quem aprendeu que confiar é uma moeda rara. Afonso ouviu e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que podia fazer algo sem contar votos ou competir por lugares. Havia, claro, um motivo humano. Ele já havia sido um homem de posses, e agora também o era. Tinha terras, empregados e comida. Mas por trás do oferecimento havia outro fio. A lembrança de uma mulher que não estava mais e do calor da casa que ele perdera. Talvez, pensou ele, abrir o lar fosse também salvar um pouco de si mesmo. Dalva aceitou, com a mesma economia de gestos que marcava sua vida. A gente vai. Meu marido já não existe. E eu sabemos trabalhar. Só peço respeito pelas crianças. Não mais do que isso. Ritinha, que escutara tudo com olhos de quem segredava, pulou nas pernas de Afonso e enroscou o dedo no cadarço da bota dele. Vamos? Perguntou. A criança era direta e não conhecia protocolos para pedidos tão grandes. Afonso olhou para a menina, o rosto iluminado pela determinação infantil, e algo na sua garganta se amoleceu. Tomaram a estrada, que não era mais do que uma linha de pó rubro que serpenteava entre mandacaros e pedras. O sol batia com vontade. O vento levantava uma nuvem fina que deixava o ar mais seco ainda. O cavalo de Afonso, Vendaval, seguia com passos medidos, carregando no lombo o peso das decisões. O bicho tinha olhos calmos, habituados a emprestar o corpo à quilometragem das decisões de seu dono. Dalva levou as crianças num canto da carroça, enrolando mantas e guardando o pouco que tinham de mais íntimo. Uma colher velha, um pano com remendo, um saquinho com um punhado de milho. Ao longo do caminho, o narrador, se é que me é permitido falar como quem já viveu tantas veredas, percebeu pequenas cenas que costuram destinos. Afonso, homem duro, falava pouco. Dalva respondia com cortesia, e de vez em quando olhava para trás como quem esperava que a cidade visse aquele gesto e o reprovasse. E havia nos olhos dela algo que nem mesmo o pó do caminho conseguiu apagar. Fé na própria labuta. Pedrinho, que parecia mais leve do que deveria por causa da febre velada, dormia com a cabeça no colo da mãe. Mariazinha segurava um pedacinho de rapadura na boca. Bento brincava com uma pedrinha polida. Ritinha, porém,
estava calada, observando cada passo com uma atenção que só as crianças que já aprenderam a guardar memórias exibem. Durante a viagem, a moeda de ouro circulou em pensamentos. Não era apenas o metal. Era a decisão de Afonso convertida em alimento, em abrigo, em um começo. Comprou-se leite, pão, queijo e rapadura, e esses alimentos, simples como são, tornaram-se símbolos de uma mudança. Ofertar na hora certa, sem espetáculo, pode ser mais força que decreto escrito em pergaminho. Foi com as mãos cheias dessa praticidade que Afonso foi entregando o que tinha de essencial. Chegaram à porteira da fazenda quando o sol já minguava no horizonte, tingindo o céu de cores que lembravam a cor do pó, dourado e vermelho. A casa grande ficava por detrás de um alpendre com cadeiras vazias, onde o vento desenhava padrões na madeira. O casarão tinha janelas de madeira fechadas, uma varanda extensa e um poço com corda e balde no centro do quintal. Havia canteiros com ervas secas e um corpo de empregados que cruzava com passos medidos. Matilde, a governanta, observou de longe e manteve uma expressão que misturava censura e cálculo. Teodoro, irmão de Afonso, apareceu na sombra da porta com o olhar afiado de quem guarda um espelho de vaidade e inveja. Ele não disse nada ainda, apenas observou. A entrada foi simples. Afonso conduziu o pequeno cortejo para dentro, deixou que Dalva estendesse as mãos nas coisas novas, que tocasse lençóis e panelas, que saboreasse um pouco de água limpa do poço. A cena era comum e, ao mesmo tempo, extraordinária. Pessoas que aprenderam a viver com pouco, tocando pela primeira vez um pouco de estabilidade. Afonso mostrou onde poderiam dormir os filhos, arrumou um cobertor e entregou o copo de barro com água gelada. As mãos calejadas de Dalva tremiam levemente ao segurar o copo, e ela agradeceu com um nó na voz que dizia mais do que as palavras. Matilde, com as mãos juntas como quem conta dias, foi prática e fria. Temos regras, coronel. Não podemos simplesmente abrir as portas sem conversas. Afonso respondeu com firmeza contida, honrando o panorama que sabia gerenciar. As pessoas ficam, trabalham e recebem. Crianças têm cama. É o bastante. Matilde recuou, calculando o que era mais conveniente para manter a ordem. Teodoro, por sua vez, trocou de perna e acabou por reparar na classificação social daquele encontro. Seu rancor ainda estava embrulhado num sorriso curto. Naquela noite, depois do jantar simples, feijão, queijo, pão e um pedaço de carne que serviu de sobremesa modesta, as crianças foram banhadas. Afonso observava com a rigidez suavizada. Dalva lavou com água do poço, esfregando com cuidado, fazendo pequenos cortes na sujeira do dia a dia. Havia naquele gesto a força de quem reconhece o valor do cuidado. Ritinha cantou baixinho uma canção que ouviu na cidade e as vozes das crianças calaram-se, embaladas. O lar que antes ecoava passos solitários, agora tinha risos abafados e um cheiro diferente, mistura de sabão, couro e esperança. Antes de se deitar, Dalva sentou-se com as crianças e fez uma prece curta, quase sussurrada, na presença de Afonso que, naquela altura, já não estava tão fora daquilo que chamavam oração. Senhor, faz com que a gente encontre caminho, murmurou ela, não pedindo riquezas, apenas o direito de ser inteira. Não era uma liturgia, era um pedido humano. Afonso, sem grandes cerimônias, juntou as mãos por um segundo, um gesto de respeito mais que de fé declarada, e depois virou-se para a janela para olhar as estrelas que se acendiam uma a uma. Foi no último suspiro da noite que algo mudou. Pedrinho acordou com febre alta. Primeiro foram os olhos que brilhavam com uma febre estranha. Depois veio o choro abafado e o corpo que se tornava leve e pesado, como se houvesse dois pesos dentro dele. Dalva tirou o cobertor e ficou colada ao peito do filho, tropeçando entre o medo e a experiência de quem já havia acalmado febres antes. Vai passar, murmurou ela,
mas a voz tremia. Afonso procurou por panos limpos, trouxe água do poço na caneca de barro, sentiu a testa do menino e reconheceu ali algo que lhe tocou uma corda antiga. A lembrança da esposa que partira depois de uma febre que ninguém conseguiu domar. As mãos do coronel, que até então haviam medido negociações e feito contas, tremeram ao segurar a testa quente de Pedrinho. O ar da casa grande parecia ter contraído o fôlego. Nos quartos, onde o vento costumava passar sem confirmar presença, agora havia passos apressados e murmúrios contidos. Matilde, chamada, veio com um pano mais firme do que ternura. Teodoro ficou na sombra, olhando, e a expressão dele era um mapa de julgamentos que não tardariam a virar palavras. Entre aqueles olhares, Afonso sentiu pela primeira vez uma obrigação que ia além das paredes de casa. Não era só sustentar terras e pagar homens. Agora havia vidas pequenas que respiravam ali, e a responsabilidade mordia de um jeito novo. Pela primeira noite em muitos anos, Afonso não dormiu com facilidade. Ficou sentado na cadeira de balanço da varanda, observando o cavalo vendaval pastar sob o luar e sentindo que aquilo que começara como um gesto de simpatia empurrou-o para algo mais profundo. Acolher. Havia medo também, medo de se afeiçoar, medo de que a comunidade interpretasse o gesto como fraqueza. Mas havia, acima de tudo, uma sensação de dever tranquilo que o manteve vigilante. Na manhã seguinte, quando o sol ainda tossia nos telhados e as galinhas arrulhavam, pediram-se providências. Afonso saiu cedo, dirigiu os empregados, conversou com o capataz Tião, instruindo quem estaria de serviço e quem poderia ensinar as crianças a pequenas tarefas. Dalva foi ao celeiro para conhecer as rotinas. Ela sabia trabalhar e queria provar que ali havia mais que um abrigo. Havia dignidade. Ao redor da casa, os empregados observavam. Alguns cochichavam. Outros se aproximaram para ver as crianças com curiosidade, que logo se desfez em sorrisos. Vendaval, como se percebesse a mudança no coração do dono, manteve-se calmo, encostando o focinho contra a mão de Ritinha quando ela passou. Mais tarde naquele dia, ainda com a casa acordando para a nova rotina, Teodoro apareceu formalmente. Não foi com palavras doces. As sobrancelhas dele se estreitaram como se cada gesto de Afonso significasse perda de algo que ele julgava seu por direito. Seu Afonso, começou com voz marcada de propriedade. Aqui tem modos. Não podemos abrir as portas assim. Pessoas demais, problemas demais. Afonso respondeu com tranquilidade que soava como pedra movida. Eu sei dos modos. Mas onde há criança com fome, a lei do homem é menor que o dever de quem tem. Teodoro bufou, voltou ao seu domínio de conforto, e Matilde acompanhou com o olhar de quem seleciona os fatos. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda se organizou como uma semente abrindo. Dalva encontrou disposição para limpar, cozinhar e ensinar as crianças a amarrar um fio na palha. Ritinha ajudava a lavar os coxos. Mariazinha aprendia a separar sementes. Bento seguia o capim com os olhos brilhando, descobrindo o movimento da vida de um lugar novo. Afonso observava tudo com uma mistura de orgulho e surpresa. Aquela família estava ali, não para pedir esmolas, mas para reconstruir um pedaço de mundo. E a cada tarefa completada, havia em Afonso um retorno lento àquele homem que um dia gostara da casa cheia e das vozes que lhe tomavam os cômodos. Mas nem tudo se fez sem sombras. Alguns moradores da cidade, que haviam virado o rosto quando encontraram Dalva e os filhos na beira da estrada, agora cochichavam de novo, só que com outro sabor. Viu? O coronel levou os párias. Havia, entre esses cochichos, uma mistura de inveja e medo. Teodoro, por sua vez, agia como quem planta tempestade em terra fértil. O ressentimento dele tinha raízes e não se diluiria por ações simples. E Pedrinho, que dormira febril na primeira noite, começou a tossir. No início, foi um som leve, mas depois de dias a tosse cresceu,
e o menino suava de modo que o suor parecia lágrimas. Dalva passou noites em vigília, olhando o peito do filho subir e descer, ofertando remédios secos e rezas baixas. Afonso, contra o hábito de não demonstrar fragilidade, começou a correr atrás de remédios mais fortes, proibidos pelo tempo, mas alcançáveis por um homem com uma fazenda e contatos. Chamou Tião e mandou buscar um médico da cidade mais próxima, mas a estrada era longa e o tempo era curto. Em silêncio, sentiu o peso de cada minuto. O narrador lhes diria: se pudesse apartar o coração das palavras, que aquele gesto inicial, a resposta à pergunta de uma menina, criou uma corrente de acontecimentos que já tomava forma. Nem sempre as coisas que começam pequenas ficam pequenas. Às vezes, elas entram na casa da gente e mudam o móvel principal. Afonso perceberia isso com clareza. O lar que abrira para outros podia também lhe abrir as portas. E Dalva, com a coragem de quem não se rende, assumia a direção daquilo que havia começado como exceção e nascia como dever. Foi numa manhã em que o céu prometia calor e não chuva, que, ao acordar, Afonso encontrou as crianças reunidas em volta do copo de barro que Ritinha usava como recanto de tesouro. A moeda de ouro que ele havia dado na venda, lembrança concreta daquela primeira troca, jazia agora sob o copo, como um sinal de que o começo fizera parte do trajeto. Ele a pegou, colocou no bolso e ficou pensando nas palavras de Ritinha, repetidas 1000 vezes desde então. Ninguém quer minha mãe e meus irmãozinhos. Não mais uma pergunta de aflição, mas um cheiro que permanecia no ar e exigia resposta. A história, meus amigos, andava para além daquele instante. Havia bondade e também resistência. Havia acolhimento e também olhares prontos a condenar. O que Afonso fizera, naquele gesto simples de saída da venda, era arrancar um fio da condição de isolamento de Dalva e seus filhos e prendê-lo ao tecido do lugar. Não sabia ainda como se costuraria esse tecido. Sabia apenas que, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da sua casa tinha vozes. E vozes, meus amigos, costumam pedir atenção. Ainda naquela tarde, Tião voltou da cidade com algumas caixas, remédios, ungüentos e um frasco de xaropes que alguém havia guardado para emergências. Afonso organizou tudo, olhou para Dalva com um respeito que não precisava ser declarado. A gente vai cuidar, disse ele, como se decretasse um bom governo. Dalva sorriu, não com a alegria estrondosa das vitórias fáceis, mas com a alegria contida de quem encontrou aliados na luta. Ritinha correu para a varanda com um pedaço de pano, pronta para ajudar. E foi assim, com passos brandos e decisões que misturavam autoridade e ternura, que a fazenda ganhou um ritmo novo. Mas no fundo do quintal, o poço mantinha a mesma água que sempre teve, e o céu, lá em cima, não dizia ainda se abriria em chuva ou se ficaria de promessa. Havia cuidado humano, havia pedaços de pão repartidos, havia remédios e mãos que trabalhavam. Restava, contudo, a pergunta que não saía. Seria aquilo suficiente para curar uma febre que vinha de meses de abandono e de noites sem abrigo? Enquanto a tarde caía e as crianças se agitavam com histórias de animais e promessas de doces que um dia venderiam na feira, Afonso sentou-se à beira do poço e deixou que o silêncio o visitasse. Pensou na esposa que partira, no tempo em que cobria o chão com passos de 2. Talvez, se fosse outro homem e outra história, o chapéu teria caído e um pranto teria aberto espaço. Ele não era dos que choravam em público, mas a presença daqueles pequenos trouxe-lhe uma amargura que se dissolvia aos poucos em cuidado. Quando o céu começou a assumir um tom de escuro que não prometia chuva, uma brisa morna varreu o quintal. Vendaval relinchou como se anunciasse algo que nem a gente ainda sabia nomear. A noite se aproximava com passos longos, e o primeiro ato daquele gesto que começara na venda ainda não havia mostrado todo o seu alcance. Havia trabalho, comida
e um abrigo. Havia também febre e receio. Havia, sobretudo, a sensação de que o dia seguinte pediria mais. Se naquela altura você sentiu o coração apertar, saiba que era sinal de que a história já tomava conta. E é bom que tome, porque a vida que se ensaia agora não é só dos personagens, é de todo mundo que acredita que um gesto pode mudar destinos. Se essa história já mexeu com você, deixe seu like. Um gesto pequeno que incentiva histórias como essa. A noite caiu pesada sobre a fazenda. As luzes eram poucas, as sombras compridas e as vozes baixas. Pedrinho voltou a tossir, agora com mais força, e Dalva ergueu o menino como quem tenta colocar uma chama apagada de volta no lugar. Afonso ficou de pé, vendo a cena, e a preocupação desenhou no seu rosto como se alguém tivesse passado uma mão de tinta nas rugas já existentes. Por fora, a fazenda parecia a mesma. Por dentro, algo ardia que não era fogo, mas urgência. Num quarto simples, com cortinas pesadas e cheiro de erva, Dalva pediu licença e fez uma oração curta para si mesma, sem orações grandiosas de púlpito, apenas um sussurro. Senhor, não me deixe perder este menino. Dá força às mãos que cuidam. Depois, pôs a mão sobre a testa do filho e sentiu o calor que queimava como brasa. Afonso, do lado de fora, escutou e entrou devagar. Ao encostar-se na porta, viu a cena que mudaria o compasso da sua vida. Dalva pequena, diminuída pela fadiga e aumentada pela coragem. Pedrinho frágil. Ritinha dormindo enroscada, rosto suado. Mariazinha e Bento com olhos abertos, como se a noite os fizesse sentir adultos. Afonso não sabia se o que viria seria tempestade ou uma resposta suave. Sabia apenas que a pergunta que uma menina fizera numa venda havia movido montanhas de costume e criado um novo limite de responsabilidade. E ainda que a noite fosse longa e nem todas as respostas claras, algo dentro dele tomava forma. Um cuidado que não cabia em uma moeda de ouro, nem em um gesto isolado. O vento do sertão entrou pela fresta da janela, levando consigo um cheiro de terra fria e anunciando que algo estava por vir. O vento do sertão entrou pela fresta da janela, levando consigo um cheiro de terra fria e anunciando que algo estava por vir. A madrugada foi longa. No quarto, Dalva vigiava Pedrinho, como se a vigília fosse uma talha capaz de recusar a morte. Mãos sobre o peito do menino, olhos que não piscavam. A febre parecia querer levar embora mais que um corpo. Queria arrancar a esperança do lugar. Afonso, que naquela noite se mantivera à porta como um sentinela discreto, viu o suor da criança brilhar como se fosse óleo sobre água. Pediu silêncio, chamou Tião e mandou que se preparasse o carro de boi. Leva o remédio e vem comigo, disse baixo. Não havia tempo a perder. A estrada para a cidade mais próxima era racha e pedra. O sol já ameaçava escaldar quando Afonso e Tião partiram, deixando Dalva e as outras crianças na varanda, amontoadas como um ninho. Ritinha apertou o punho de um cobertor e olhou para a casa vazia, que agora parecia mais frágil do que o costume. As horas de carroça pareciam desacelerar o ar. Cada solavanco era um lembrete de que a vida depende das coisas simples. Um pouco de remédio, um homem que se mova, um punhado de coragem. Na cidade, o médico era um homem rústico, com mãos calejadas e um caderno de remédios manchado de pó. Olhou Pedrinho, escutou o peito, fez perguntas e disse o que Dalva já sabia por instinto. Havia uma infecção, e o tempo fora do abrigo em noites de vento e poeira dificultava a recuperação. Receitou o que tinha. Recomendou repouso, hidratação e cuidados. Afonso pagou sem discutir, mas era o tipo de pagamento que não se mede em moeda. Era presença. Era promessa de cuidado. Voltaram com o remédio e uma leve esperança enrolada entre as coisas. Porém,
A vida no sertão não aceita apenas desejos. Enquanto Pedrinho respirava com menos dificuldade, outras peças do tabuleiro começavam a se mover. A notícia de que o coronel acolhera Dalva e os filhos correu pela cidade como fumaça de fogueira. Alguns olhos se voltaram com curiosidade, outros com reprovação. Houve cochichos nas portas das casas. "Pra que trouxe esses pobres pra cá?" Sussurros que cresciam e ganhavam forma. Os murmurinhos chegaram até o terreiro da fazenda e encontraram Teodoro pronto para arremessar mais lenha na fogueira. Teodoro não era homem de bondade. Era homem de posição e vaidade. Gostava do seu lugar ao sol e sentia que qualquer ação desmedida de Afonso poderia ranquear o seu mérito de herdeiro do respeito local. Ao ver as crianças rondando o alpendre, com as mãos cheias de farinha e os olhos cheios de fome saciada, seu peito apertou-se. Matilde, que até então havia mantido a governança da casa como se fosse um gráfico de equilíbrio, passou de mãos juntas a mãos que calculam. Era preciso manter a ordem, dizia ela, e ordem para Matilde significava controles e costumes. Os cochichos cresceram em palavras ásperas. Uma manhã, quando Dalva saiu para regar um vasinho no alpendre, encontrou um bilhete preso ao prego do varal. Estava escrito com letras ásperas: "Aqui não é abrigo para desordem. Essas famílias vêm com doenças e problemas. Não vamos tolerar." Dalva respirou fundo, enrolou o bilhete no dedal de um dedo e guardou sem responder. Sabia que a hostilidade poderia vir em voz alta, e a voz veio. Numa tarde quente, homens da cidade, alguns apenas curiosos, outros movidos por interesses pequenos, juntaram-se na frente da fazenda. Não era uma turba violenta em primeiro instante. Era mais uma reunião de broncas e palavras duras. O líder de grupo, um homem que gostava de fazer opinião, começou a falar alto. "Coronel Afonso, o senhor sabe que há limites. Não é justo misturar as coisas. Essas pessoas têm de ir embora. Ou o senhor as manda, ou a comunidade se resolve." Afonso foi até a cerca e os encarou. Não havia agressividade nas palavras dele, mas havia firmeza, uma solenidade que vinha de quem sabe o que é responsabilidade. "Aqui há trabalho e teto. Quem chegar com fome terá pão. Não se mistura política com humanidade. Se alguém tem que sair, sou eu que digo, e não uma turba que se esquece de ter compaixão." As palavras caíram como pedra justa. Alguns se irritaram, outros calaram. Mas a maioria não esperava que o coronel tomasse partido por aqueles que a cidade desprezava. Teodoro, percebendo que as palavras não bastavam para o seu propósito de expulsar os forasteiros, começou a semear desconfiança com meias verdades. "Olhem, não é por mal, mas há doenças, há gente estranha, e isso vai nos trazer problemas." Matilde acenou vagamente, como quem não quer se envolver, mas seu olhar dizia outra coisa: medo do novo e desejo de segurança. A defesa que Afonso fez foi mais que palavras. Ao perceber que a tensão crescia, subiu até a varanda com a espingarda que guardava por costume, um objeto que simbolizava ordem naquele lugar e que havia servido mais para afastar animais do que homens. Afastou a trava e deixou o cano apontado para o chão. Liderança sem ameaça, autoridade que evita o confronto. Se alguém vier com violência, aqui se defende o que está certo, mas não queremos violência. Quero paz e trabalho. Quem quiser trabalhar, tem um lugar. Quem quiser confusão, que se afaste. A presença da arma teve efeito de aviso. A multidão murchou. Afonso, porém, não queria sangue, queria tolerância. Na noite seguinte, quando as estrelas se alinhavam como testemunhas, as coisas mudaram de rumo. Ritinha, que dormia no alpendre ao lado de Mariazinha e Bento, acordou assustada com um cheiro estranho. Cheiro de óleo queimando, um aroma que não pertencia às noites naturais. Correu para dentro e viu,
através da fresta da janela, uma alvura vermelha saltando além do velho canteiro. Pequenas chamas lamberam a madeira da casa de hóspedes, que ficava perto do celeiro. No escuro, alguém corria com um balde, e, ao mesmo tempo, outras silhuetas fugiam. "Teodoro!" murmurou Ritinha, esticando o corpo para ver melhor. Havia um homem com roupa escura e passos apressados carregando algo que parecia um saco. Nas mãos, notou ela, havia latas que pareciam molhadas e brilhantes. Latas de querosene. O coração de Ritinha fez aquela travessia que só as crianças corporificam. Medo. Logo seguido de coragem. Ela pegou o copo de barro que sempre guardava pequenos tesouros e bateu no alpendre, chamando. Dalva se levantou num salto, seguiu o som e saiu como uma flecha para o quintal. O fogo começou pequeno, mas a madeira do celeiro é alimento fácil para a chama. Num instante, os empregados foram chamados à corrida. Tião correu com o balde. Afonso saiu para ver o que acontecia, e Matilde, pálida, seguiu as ordens. O barulho da água derramada, os empurrões para mover a coisa, os gritos contidos, criaram uma cena angustiada. No meio da confusão, Ritinha a apontou com o dedinho. "Eu vi o tio Teodoro levando latas. Vi ele por trás da moita", disse, com a voz fina que é ao mesmo tempo terrível e fiel. Ninguém queria acreditar que um parente faria aquilo. Mas a evidência apareceu com a mesma urgência da fumaça. Numa vereda próxima, uma latinha com resquício de querosene boiava no regato seco. Mais perto, rastros de passos e o cheiro metálico do óleo. Matilde, confrontada com aquilo, empalideceu. Tião, com o olhar de quem conhece as caras da maldade, falou. "Essas marcas. Alguém deixou com pressa." O chefe de ordenanças, que residia ali perto, chamou 2 homens da cidade e foi buscar prova. Quando Teodoro foi chamado a explicar, tentou negar com o mesmo tom de quem inventa uma outra história. "Isso é mentira", disse. "Quem me acusa tem interesse." A cidade estava dividida entre a incredulidade e o horror. Afonso, porém, ouvindo a filha da viúva e vendo os rastros, não precisou de um tribunal. O olhar dele foi direto ao irmão. "Teodoro, tu sabes o que és capaz? Se há culpa, a justiça há de procurar. Aqui eu não permito fogo em casa de gente." Não proferiu mais ameaças. Apenas tirou o chapéu e tomou uma decisão difícil. "Tu tens de responder. Sai da casa até que isso se esclareça." Teodoro reagiu com um xingamento frouxo e foi embora, deixando para trás o cheiro de pólvora moral. A cidade reuniu-se. E, para surpresa de Afonso, alguns que antes murmuravam vieram ajudar a apagar as chamas. Havia uma estranha mistura de culpa e solidariedade. Ninguém queria ver fogo destruir o que agora era a herança de todos. Matilde, com mãos que tremiam, encharcou panos. Tião, firme, coordenou as mulheres. Dalva segurou o braço de Ritinha e foi para o meio da cena, não com lágrimas, mas com uma prática de quem sabe que apagar fogo exige mãos e não apenas pranto. O celeiro queimou parcialmente. O casarão principal teve as chamas contidas, mas uma parte do anexo caiu em brasas. A perda material do fogão, de alguns utensílios e daquela noite de lenha que acumulava memórias foi grande. Quando as chamas se reduziram a brasas, a família juntou-se à roda daqueles que tinham vindo ajudar. Houveram acusações sussurradas a Teodoro. Houve quem oferecesse cobertores e quem simplesmente olhasse, perdido entre o que fora e o que restava. No dia seguinte à queima, veio a acusação formal. Alguns homens da vizinhança, relembrando o que Ritinha vira, encontraram em um galpão abandonado latas com cheiro de querosene e um pano com manchas que combinavam com as que Teodoro usara na noite. Matilde, pressionada pela consciência e pelo perigo de ver a fazenda que havia ajudado a manter reduzida a cinzas, confessou. "Eu vi ele saindo tarde. Pensei que fosse buscar lenha, mas agora vejo que havia algo mais." Sua declaração
Foi um golpe no orgulho de família, mas um passo na direção do justo. Teodoro tentou se justificar, mas a comunidade, cansada de ver segurança transformada em vaidade, mostrou a ele o caminho da exclusão. Foi expulso, não em violência, mas em um corte social que doeu mais que qualquer aço. A expulsão de Teodoro foi o estalo que abriu outro problema. Com a casa e parte dos mantimentos danificados, o poço, que sempre fora generoso, parecia mudar de humor. A água corria fraca, e o balde, ao emergir, vinha com menos líquido que nos dias de abundância. A seca, que antes batia no município com pressa, agora começava a se insinuar por dentro da propriedade. O peito de Afonso apertou-se. Havia que encontrar água. Dalva olhou para o poço com a mesma frieza que dirigia as pessoas no trabalho. Não ficou parada. Chamou os homens, dividiu tarefas, organizou uma roldana, conversou com Tião e disse: "Se for para morrer na sede, morramos lutando. Vamos cavar mais fundo. A mão que cava hoje, cava a vida de amanhã." Não foi um discurso poético. Foi um comando que trazia dignidade. As mãos da mulher davam ordens que eram atos de resistência. O povo da fazenda trabalhou em turnos. Cavavam com enxadas, puxavam pedras, viravam terra dura com poucas ferramentas, e cada palmo descido parecia um passo em direção ao coração da esperança. Afonso, embora fosse quem tinha poder para dar ordens, acabou por ceder ao cansaço da vigilância. Em uma tarde em que o sol parecia querer ferver a cabeça dos homens, ele desabou sentado perto do poço. A exaustão fazia-lhe os olhos nublados. As memórias da esposa que se fora voltaram com força, e ele, que sempre preservara a postura, deixou-se levar por uma fraqueza humana. Desmaiou. Foi Dalva que o ergueu. Tirou-lhe o chapéu, abanou o rosto dele e disse com voz firme: "Levanta, coronel. Não tem hora para homem se entregar. Aqui tem gente que precisa de força." Aquele gesto, de cuidar do homem que cuidava, foi o marco de uma virada íntima. Afonso acordou ao som de vozes e sentiu pela primeira vez que podia ser cuidado. A relação que nasceu como acolhida virou parceria. Matilde, vendo o cuidado de Dalva, não teve mais como permanecer distante. Aproximou-se e ofereceu sua experiência com as contas da casa, com a logística, com a organização que antes só sabia impor. Enquanto o poço era alargado e as suspeitas sobre Teodoro eram afastadas pela justiça da vizinhança, algo muito pior foi planejado nas sombras de um coração ferido. Teodoro, afastado e ardendo de ressentimento, tramou um último golpe: incendiar o casarão principal. Não por necessidade, mas por rancor. Reuniu nas noites seguintes mais latas de querosene, cacos e mechas largas, e planejou a destruição como quem pensa que, apagando a casa, apagará também o gesto de Afonso. Numa madrugada, quando a lua escondia o rosto atrás de nuvens, Teodoro novamente aproximou-se do anexo com passos furtivos. Alguns empregados viram um vulto, mas imaginaram que fosse rato ou criatura da noite. Teodoro, porém, encontrou uma fresta e, com dedos rápidos, espalhou o óleo em pontos estratégicos. Era um ato de covardia, destruir o que alimentava o outro. Quando as chamas começaram, o estrondo foi diferente das vezes anteriores. Era mais voraz, mais decidido. A madeira pegou com sede, o telhado caiu em som oco e a fumaça subiu como um sinal de que algo profundo fora rasgado. Acordados pelo fogo, Afonso e os demais correram outra vez. A cena desta vez foi mais feia. Gritavam-se nomes, jogava-se água, puxava-se lenha velha para abafar as chamas. Alguns choraram vendo as chamas devorarem fotos, pratos, lembranças que não se compram. Matilde, tomada pelo remorso e pela urgência, correu até a estrada para chamar reforço. Enquanto a fumaça engolia a casa, Ritinha, com o copo de barro na mão, apontou. Vi o tio outra vez. Ele saiu com um pano e latas. A veracidade das crianças, simples e direta, fez com que os empregados buscassem provas, rastros, pontas de panos encharcadas atiradas no mato, latas jogadas próximas à porteira.
Quando o fogo foi controlado, o cenário era de ruína. O casarão tinha parte do telhado queimado, janelas quebradas, panelas retorcidas e fuligem em tudo. A pele das mãos parecia queimada de medo. As cinzas cobriam o alpendre como se fosse um tapete de despedida. Dalva, que já perdera muito pela vida, viu suas mãos sujas cobrirem o rosto. Em meio às lágrimas contidas, respirou fundo e chamou a comunidade. Vamos juntar o que restou. Não vamos perder a nossa vida nas cinzas. Foi então que aconteceu algo que, embora não fosse mágico, teve o tom de um milagre. O povo respondeu. Homens e mulheres que antes torceram o nariz à família vieram com paz, ferramentas e comida. Trouxeram cordas, tábuas e o que se podia para erguer abrigo temporário. Matilde, envergonhada, juntou-se sem cerimônia ao trabalho. Tião coordenou os homens como se fosse diretor de uma reconstrução coletiva. Afonso, sem o brilho de antes, ficou ao lado de Dalva, olhando aqueles que se uniam. Havia dor, sim, mas também uma energia que vinha da união. Naquele dia, com as cinzas ainda quentes, Dalva reuniu todos ao redor do que restara do alpendre. Não disse longas palavras. Pegou o copo de barro de Ritinha e depositou-o no meio das tábuas queimadas. Senhor, disse ela sem liturgia, apenas com súplica, se há ouvido. Olha por essas mãos que agora trabalham. Dá chuva para a terra, dá vida para os meninos, dá coragem para quem precisa. Não pediu bênçãos de riqueza, pediu o essencial, água, força e proteção. Alguns juntaram as mãos, outros olharam para o céu, e por um instante a comunidade inteira se fez pequeno. Mãos calejadas unidas sobre a fuligem. A chuva, quando veio, não foi de repente nem de maneira espetacular, como o raio divino que cai sobre a cabeça. Primeiro, vieram gotas miúdas que estalaram no pó como moedas pequenas. Depois, vieram filetes que engrossaram, até que o céu, cansado de prometer, deixou ir a água com vontade. A primeira chuva foi um cheiro, terra molhada que se abriu em perfume de vida. As crianças correram sem pensar. Mariazinha dançou. Bento esticou a língua para provar a chuva. Ritinha juntou as mãos no rosto como se estivesse beijando o céu. A água entrou no poço, reabastecendo a esperança. O barro virou lama que grudou nos sapatos e também nas mãos. A gente que trabalhava cantou, de tão simples. Essa foi a celebração. Mas a chuva foi fruto de esforço humano, oração compartilhada e também de providência. Não foi promessa cumprida por fórmula. Foi resultado de muitos elementos, mãos que cavaram o poço, olhos que olharam para as nuvens, preces que se fizeram, e a natureza que, por sua vez, correspondeu numa dança. Pedrinho, que estava fraco, sentiu a mudança no ar. Aos poucos, a febre arrefeceu. Com cuidados, remédios e a umidade que entrou no corpo dele, sua recuperação começou. Lenta, exigente, mas real. Recuperar a criança não foi apenas o cair de gotas. Foi a junção de todo o cuidado praticado por Dalva, a presença de Afonso, a mão de Tião e a coragem de quem passou noites velando. Teodoro, por sua vez, recebeu o peso de seus atos. A comunidade não quis a vingança, quis justiça. Foi julgado segundo o costume local, não em tribunal de pedra, mas na sanção do convívio. Deixaram-no com o exílio e o dever de consertar aquilo que fizera, ou ao menos de viver longe do lugar que outrora era seu. A exclusão foi dolorosa. O efeito, porém, foi que a vila aprendeu que não se negligencia o mal. E Matilde, que havia vacilado, mostrou-se arrependida e decidiu caminhar ao lado dos perdidos, tornando o gesto prático de cuidar a princípio de sua nova postura. A reconstrução foi lenta. Com a chuva, o barro pegou melhor. As tábuas que restaram foram limpas e reutilizadas. Homens e mulheres trabalharam de sol a sol. Afonso, que antes relutara em se deixar ver vulnerável, agora caminhava ao lado de Dalva, ajudando a erguer paredes,
medindo vigas e juntando pregos. A relação que nascia entre os dois era um tecido feito de respeito, cuidado e necessidade compartilhada. Não foi um romance que explode em novela. Foi um enlace que cresceu pelo cotidiano. Um olhar de cumplicidade ao dividir pão. Uma mão que segura outra quando o peso aperta. Uma proteção que não se mascara como propriedade, mas que se veste de aliança. Com o tempo, a casa voltou a ter telhas. O poço ganhou corda nova. O celeiro foi levantado com tábuas limpas. As crianças voltaram a correr, e as noites perderam o cheiro de fuligem. Pedrinho, agora mais forte, brigava com a irmã por um pedaço de rapadura. Mariazinha colhia sementes. Bento corria livre entre os animais. Ritinha, sempre ela, contava a toda visita a história da moeda de ouro. E como um gesto pequeno, mudara vidas grandes. A moeda que Afonso trouxera na primeira visita foi agora guardada numa caixinha no armário do quarto, posta como lembrança e não como troféu. A fazenda tornou-se lugar de troca. Homemade pães foram vendidos na feira. As crianças aprendiam e, ao mesmo tempo, alegravam a casa com vozes. Afonso e Dalva, com cumplicidade, sentavam à mesa ao fim do dia e compartilhavam as histórias daquele dia como quem compõe um poema. O coronel achou nos olhos dela a força que havia buscado sem saber. Dalva encontrou no homem um respeito que não pediu. Juntos, eram menos que um casal em novelas e mais que parceiros de uma obra que dava frutos. A amizade de Matilde, que mudara de posição, serviu para costurar o passado da casa com o presente. Ela organizou os mantimentos, ajudou a montar a escala de trabalho e mostrou, com sua mão prática, que servir também é honra. Tião, por sua vez, foi o braço forte que manteve a rotina. Seu Zé apareceu nas festas, trazendo rapadura e lembrando as histórias da venda. Vendaval, o cavalo, parecia ter voltado com a mesma calma de antes, como se aceitasse a nova família que lhe dava ração e afeto. Os anos passaram com a lentidão do sertão, que faz que as estações se notem por cheiro e cor. Veio uma seca mansa e depois uma boa chuva. Nasceram crianças de outros vizinhos que, ao verem a mesa posta, pediam permissão para sentar. As portas da fazenda se tornaram abertas para quem precisava. A narrativa, que começara com a pergunta de uma menina na venda: "Ninguém quer minha mãe e meus irmãozinhos?", virou memória que se contava na mesa. Ritinha cresceu e, às vezes, repetia a frase como se lembrasse de um tempo em que tudo estava por ser decidido. Numa tarde de festa, quando o milho secara e o fogão fedia a comida que enchia a barriga de gente, a família reuniu-se ao redor de uma mesa comprida. Havia pão assado, queijo, café forte e cheiro de mandioca. Ao centro, a caixinha com a moeda de ouro estava aberta, não como símbolo de riqueza, mas como sinal de como começaram as coisas. Afonso levantou o copo, um copo de barro humilde, e propôs um brinde. Seus olhos encontraram os de Dalva, e nela havia uma gratidão que não pedia retorno. "A vida que se partilha", disse ele, com a calma de quem aprendeu a lição. Todos responderam como quem aceita a convocação. "A vida que se partilha." A plateia do sertão aprendeu uma coisa: que a verdadeira riqueza não estava em posse, mas no abrigo que se oferece ao outro, que a força do homem não se mede apenas por suas terras, e que a mulher que sabe trabalhar é tesouro mais que título. Afora isso, aprendeu-se que a bondade exige coragem e a justiça, vigilância. A infância de Ritinha tem agora memórias cheias de lama e chuva, e também de mesas fartas e sorrisos. Pedrinho cresceu e aprendeu a cuidar dos animais. Mariazinha tornou-se guardiã das sementes. Bento, noites mais tarde, contava como vira o pai e a mãe de seu novo mundo. Com os anos, a memória do fogo e da exclusão ficou registrada como ensino. Afonso, que aprendera a abrir o coração, também aprendeu a ouvir. Dalva, que descobrira nele um parceiro
e não um salvador, tornou-se presença forte na comunidade. Teodoro, por fim, seguiu seu caminho longe dali, com a casa que lhe sobrava de amargura. A paz que se estabeleceu não foi ausência de problema, mas presença de mãos dispostas a resolver. Quando o narrador olha para trás, meus amigos, e peço licença para vosso tempo, vê que tudo nasceu de uma frase simples numa venda, dita por uma voz de criança. Que efeito tem uma pergunta? Pode ser o começo de uma corrente que move terras, mãos e céus. A moeda de ouro que Afonso deixou sobre o balcão do seu Zé foi mais que metal. Foi compromisso. O copo de barro que guardou alguns tesouros foi mais que objeto. Foi altar de pequenas graças. O poço que se abriu foi fruto de palmos de terra cavados por quem não desistiu. O incêndio mostrou a face cruel do rancor. A chuva mostrou a resposta das coisas quando humano e divino, ou natural ou providencial, se encontram. Hoje, anos depois, quando a família se reúne à mesa que tilintou no epílogo da vida, as crianças jovens olham para a Ritinha e repetem a pergunta como quem celebra a travessia. Lembra quando ninguém quis nossa mãe? E ela ri, hora de alegria, hora de memória. A moeda de ouro não vale mais como antes, mas vale como lembrança de que um gesto pode abrir portas. Afonso e Dalva, com o tom maduro dos que viveram, trocam olhares e mãos. Não é a promessa de um conto de fadas. É a realidade de quem escolheu viver junto. Cuidar, corrigir, defender e agradecer. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando. Queremos saber até onde chega essa voz de esperança.